depois definimos também quem são os sujeitos que vão participar da parte mais qualitativa da pesquisa. Bom, esse estudo, então, no total, ele vai contar com cerca de 90 pesquisadores. Então, a primeira etapa é construir, testar esses instrumentos, etc. Depois nós vamos para uma etapa de coleta nacional. Ele vai envolver todas as modalidades olímpicas e paralímpicas do país. Tá? Então, essas dimensões que eu vou mostrar para vocês, ela lida com todos esses esportes. Tá? Então, é de nível nacional. Bom, então, dentro disso, né, vai se elaborar um cenário, assim, nós vamos ter uma visão do que é o esporte de alto rendimento em 2016, nós vamos ter isso, e a partir daí nós vamos projetar cenários. A ideia é essa, é projetar cenários para diferentes modalidades esportivas. Então, dadas as condições que uma determinada modalidade tem no momento, como é que nós podemos projetar o desenvolvimento dessa modalidade a partir dessas dimensões que eu já vou mostrar para vocês. Bom, feito isso, tendo os dados e tendo o cenário, esses dados todos vão ter que ser colocados num sistema, sempre online, para que qualquer pessoa, por exemplo, um treinador, ou um dirigente de clube, ou um gestor público municipal, estadual ou do Ministério do Esporte, possa clicar lá e vai aparecer para o geoprocessamento as informações que ele quer. Então, por exemplo, ele quer saber, né, qual o nível de desenvolvimento do voleibol numa determinada região do Brasil, na sua cidade, né? E aí ele vai poder identificar exatamente isso. Ele quer saber quantos atletas de voleibol existem na categoria tal. Então, para cada item vai ter essas informações, o sistema vai estar funcionando dessa forma para o geoprocessamento. Bom, e com base nesses dados, nós elegemos 3 países com os quais nós vamos comparar os nossos dados. Nós escolhemos inicialmente a China, tá? Porque a China tem um desenvolvimento muito... Tá? O esporte na China tem um estado de desenvolvimento muito elevado, mas ele tem uma forma de gestão do esporte que nós estamos revendo agora, é muito centralizada a forma de gestão do esporte chinês, não é exatamente igual ao nosso, então é bem possível que nós venhamos a mudar depois a nossa comparação, não se adequa muito àquilo que nós queremos. Mas há um modelo britânico e um modelo australiano que ele é muito similar ao modelo brasileiro. Ele tem uma parte relativamente centralizada, mas há também uma ampla liberdade dentro do sistema. Então ele se aproxima muito, as instituições esportivas, por exemplo, federações, confederações, têm muita liberdade. Elas não dependem exclusivamente do governo, como na China, ele é tudo centralizado. Esses países não são, eles se aproximam mais do modelo brasileiro. Bom, então nós vamos comparar os nossos dados com os dados, então, dos modelos de desenvolvimento nossos e os modelos de desenvolvimento desses outros países, e aí temos um referencial em termos internacionais. Bom, dentro disso, tá? Eu vou avançar aqui com relação a isso. Quais são essas dimensões? Tá? Obviamente, pessoal, o item que aparece em todos os modelos de desenvolvimento do esporte diz respeito aos recursos financeiros. Então, dependendo da quantidade de dinheiro que tu tem no sistema, não é o único item, vejam, um conjunto de itens, mas esse é o item que aparece em todos os sistemas de autodesenvolvimento de qualquer projeto esportivo, na verdade, né? É quanto de dinheiro se tem dentro daquele sistema. No Brasil, nós não temos clareza quanto nós temos dentro do nosso sistema. É um sistema que envolve uma série, muitos investimentos diferenciados dentro do esporte, e nós vamos tentar fazer um mapeamento, pelo menos de parte desses recursos. Então, veja bem, nós temos recursos públicos e privados. Pelos públicos, nós temos federais, os estaduais e municipais. Tá? Bom, só dentro dos federais nós temos várias leis e o próprio orçamento do Ministério que distribui recursos. Depois de cada estado, cada município, né? Muitos municípios têm também seus próprios recursos destinados ao esporte. Aí nós entramos nas empresas públicas e privadas, né? Caixa Econômica, Petrobras, etc., que também investem no esporte. Depois nós temos patrocínios de empresas que também fazem parte disso, algumas pela lei de incentivo, outras não. Então, o primeiro desafio vai ser desenvolver uma metodologia capaz de identificar quanto de dinheiro há no nosso sistema. Tá? O segundo aspecto diz respeito, né? Bom, então o sucesso dos países está, em parte, né? Em quanto de dinheiro os países investem dentro do esporte. O segundo item diz respeito às instalações e equipamentos, a quantidade de instalações e a qualidade dessas instalações. Né? Então, se essas instalações são adequadas para a prática daqueles esportes, essa manutenção dessas instalações ela é apropriada, etc. Como é que elas estão distribuídas no país? Então, você tem que fazer um mapeamento por cidade, por estado, por região, pelo país, em termos de quantidade e qualidade. Então, há um instrumento destinado a isso para poder identificar esses aspectos.
Então, suponha que o governo identifique que o nível de instalações e equipamentos é muito baixo, tá? Então ele vai ter que promover ações para melhorar as instalações esportivas, assim, fomentar projetos que venham melhorar as instalações. Um aspecto importante que entra são os técnicos e hábitos, quantidade, qualidade, formação inicial dessas pessoas. Muitas se dão, por exemplo, na escola de educação física, outras se dão fora, à medida que a pessoa vai se qualificando. Bom, então como é que se dá esse processo, quando se tem por modalidade e assim por diante, por nível? Né? Tá bom. Bom, número de praticantes. Então, quantos praticantes tem no sistema? Quantos atletas de voleibol por categoria, de basquete, assim por diante? Cada modalidade dessas, um mapeamento. Tá? Outro item que é fundamental, que aparece também em todos, tá? Diz respeito à identificação e desenvolvimento de talentos. Se aquele país, ou se aquela modalidade específica, ela tem um sistema estruturado ou não, né, de identificação e desenvolvimento de talentos. Então, a gente sabe que no Brasil, né, só mesmo previamente um estudo, sabemos que algumas modalidades esportivas têm, outras a gente não conhece bem, né, então nós vamos ter que explorar como é que se dá esse processo de identificação e desenvolvimento de talentos. Pode ir frente, vai dar tempo. Bom, participação e organização de competições locais, nacionais e internacionais. Então, há uma informação importante de que um sistema bem organizado de competições, desde o nível escolar até a participação em competições de alto rendimento fora do país, eles são muito importantes. Inclusive, se identifica algumas modalidades, o professor Alexandre, no judô, já tem visualizado isso, que no judô, por exemplo, não há um sistema muito desenvolvido de identificação de talentos, mas há um sistema muito bem desenvolvido de competições esportivas, onde o talento vai aparecendo não por um processo que eu identifico, mas pelos próprios resultados que ele vai obtendo. Nós vamos ter que conhecer como é que se dá esse processo. Outro aspecto diz respeito ao suporte ao atleta, durante e após a carreira. Suporte financeiro, bolsa atleta, etc., outros recursos que vêm de patrocinadores, o apoio psicológico, médico, algumas modalidades trabalham com equipes multidisciplinares, outras não, algumas são em clubes, outras apenas nas competições mesmo que alguém acompanha, e também os motivos do abandono, né? Atletas, principalmente jovens, que abandonam. Né? Bom, então esse é um outro aspecto, é o suporte que ele recebe ao longo, pessoal, e também após a carreira. Alguns modelos bem-sucedidos, o atleta vai conseguindo construir o seu futuro já como atleta. Então, quando ele termina a sua carreira, há a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, uma profissão, etc, etc. Então, alguns modelos bem-sucedidos funcionam assim. O caso brasileiro é mais complicado. Nossos atletas, eles vão estudar, eles vão trabalhar e acabam não estudando. Então, é necessário pensar como é que é o sistema brasileiro aqui. Um que diz respeito mais diretamente a nós, a universidade, os países que têm elevado nível de pesquisa científica e conseguem fazer a transferência desse conhecimento aplicado para o treinamento, etc, etc, em várias áreas, né, listei aqui algumas mais diretamente relacionadas, elas também marcam o desempenho disso. A professora Janice é a pessoa que está trabalhando nesse momento nesse aspecto. Vai usar muito, né, a base de dados do CNPq, os vários grupos que estão lá, depois vão haver entrevistas com pessoas, questionários, etc, com pesquisadores, assim por diante, e com os treinadores lá do outro lado para ver se esse conhecimento está chegando, por que não está chegando, se está chegando, como ele está chegando. Por fim, o último item é uma abordagem integrada. Se todos esses elementos aqui, eles se articulam entre si, eles podem estar trabalhando em direções diversas. Então, precisa haver uma articulação entre os diferentes elementos para que se tenha eles no sistema. Então, nós teremos que fazer isso para cada uma das modalidades, né, e depois tentando colocar isso num sistema maior. Né. Então, essa é a ideia geral do projeto, um projeto de 4 anos, né, e talvez nos 45 anos do Apex, a gente tenha a nossa resposta já. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, boa noite, né, a todas e todos. É uma enorme honra estar aqui na mesa com dois colegas
na área das humanas, né? O Marco Paulo Stiger, Roberto Reboto Filho. Eu que cheguei em 2001 na escola, aqui nessa própria LAPEX, comecei na sala onde eu estou, na 210, e naquela época era o Betão, que havia, alguns dos primeiros contatos que eu tive aqui foi com o Betão, que acabou me convidando para fazer parte daquela sala. Estava lá o Marco Paulo Stiger e o Molina, os dois foram embora da sala e eu sigo lá na sala 210 com o professor Molina e outros colegas. Então, gostaria também de fazer coro, né, ao que já disseram meus dois colegas sobre a condução da nossa colega Flávia Martínez. Acertei. De tão generosa que ela é, todo mundo fala Martinez e ela nunca corrige ninguém, né? E é Martínez, eu fiquei sabendo também há pouco tempo que é Martínez o sobrenome dela, a pronúncia do sobrenome dela, tanto pela questão de fazer um resgate da herança, né, do LAPEX desses 40 anos, quanto também pela projeção, né, que a gente está podendo perceber aí com a gestão que está se encerrando agora do Molina e do Betão em relação ao futuro do LAPEX, né? Essa questão, por exemplo, de hoje nós temos uma mesa que discute aspectos socioculturais da educação física, reflete um pouco a singularidade desse laboratório em relação ao restante do Brasil. Às vezes é meio chato a gente fazer autoelogio, né, dos nossos lugares, onde a gente trabalha e tal, mas é importante marcar que não é comum a gente encontrar essa diversidade no mesmo espaço. Então isso é fruto desde os primeiros movimentos dentro do LAPEX, que já desde o início do LAPEX já havia essa possibilidade, e eu hoje estou herdando, né, essa, digamos assim, essa história aí, tentando ver se dou continuidade. Como os meus dois colegas fizeram, a gente também vai trabalhar um pouco em cima do processo que foi nos trazendo até as pesquisas que a gente vem fazendo hoje, né? Evidentemente que teria que começar com a tese, né? A tese foi publicada em livro em 2006, foi em 2005 que eu terminei a tese, chamada Exercício da Informação, Governo dos Corpos no Mercado da Vida Ativa, que a partir do programa Agenda São Paulo, né, que eu acho que todos aqui conhecem, né, analiso como se constitui, dissemina, fixa contemporaneamente o estilo de vida ativo com um objeto de valor pleno na educação dos corpos, na regulação da saúde e no governo de si. Fundamentado no conceito de biopolítica, examino relatórios científicos, artigos acadêmicos, decretos, boletins informativos, peças de marketing e matérias jornalísticas para mostrar de que modo a disseminação de informações sobre o benefício da vida ativa e os riscos do sedentarismo foram se tornando centrais na promoção da saúde e na educação física contemporânea. Bom, aí foi logo no primeiro momento que eu decidi trabalhar com esse tema, foi a partir de um exercício de aula durante o doutorado, em que se pedia para fazer uma análise a partir de dois polos, um polo considerado positivo e negativo, e eu acabei caindo na página do Celafis, que é um laboratório de pesquisa que também é, digamos assim, contemporâneo do nascimento do LAPEX no Brasil. O LAPEX é mais antigo, né? 72, o Celafis é de 74. Bom, nessa época, ainda era 2001, né? Toda a informação relativa à Agenda São Paulo estava restrita à página do Celafis. Depois de 2002, quando o Agenda São Paulo, mais especificamente, né, as recomendações que o Agenda São Paulo vinha fazendo, se tornaram centrais no Dia Mundial da Saúde de 2002, a página do Agenda São Paulo passou a ganhar vida própria, ou seja, ela passou a ser uma página especificamente para a disseminação das informações, que naquele momento eram as recomendações de 95, o famoso texto lá do Peter Doll, né, com relação aos 30 minutos que hoje ainda a gente escuta, né, dos 15, dividir em dois blocos de 15 ou 3 blocos de 10. Próximo. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes lá em relação ao trabalho, mas esse trabalho, o trabalho em relação à Agenda São Paulo, era analisando um pouco a estrutura desse discurso, como ele foi se disseminando e tal. Já quando estávamos na Escola de Educação Física, já retornando para o doutorado, a ideia era tentar analisar de que modo os sujeitos que estão vinculados a práticas de atividade física recebiam ou se estavam recebendo ou se de algum modo fazia algum eco às informações que circulavam já nesses diferentes espaços de mídia com relação especificamente aos 30 minutos, né? Então nós escolhemos o Parque Humaitá, que naquela época tinha um índice de vulnerabilidade social bem baixo, e hoje, com a Arena do Grêmio, né, com uma série de coisas, o perfil do Parque Humaitá mudou completamente, né? Tem uma série de outras
relações, mas lá havia um programa chamado Lazer e Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Não sei se ainda hoje há, mas a partir dessa localização desse projeto, a gente procurou analisar aquelas pessoas que a princípio imaginávamos que já estavam, de um certo modo, entre aspas, né, contaminados pelo discurso da vida ativa e vinham fazendo as atividades de acordo com a segurança. Pode passar. O objetivo era investigar o processo de significação da atividade física em uma população específica, frente à disseminação de informações sobre os benefícios da vida ativa e saúde. Foi de 2005 a 2006, foram 100 entrevistados, vinculados ao programa Lazer e Saúde, do Parque Mascarenhas de Moraes, que é o Parque Maitá, que colaboraram com a pesquisa. De um modo geral, as questões centradas nas respostas daqueles sujeitos na época era: faço atividade física porque o médico mandou, enfim, essa relação mais específica com a medicalização das práticas corporais. No segundo momento dessa pesquisa, e é importante dizer que ambas foram financiadas pela Rede SEDES, já os colegas Janice Mazo, Marco Paulo Stiger e Silvana Gelder, que haviam desenvolvido projetos naquela mesma época em outras especificidades, em outros locais, resolveram centrar os nossos olhares todos naquele parque, com aquele grupo de caminhantes e com outras questões que naquele parque surgiram durante as pesquisas. O objetivo ali era verificar o impacto social das políticas de promoção da saúde na gestão do lazer, no processo de significação da atividade física como elemento de promoção da saúde, nas sociabilidades aí decorrentes e, finalmente, do estilo de vida da população urbana frequentadora de parques e praças públicas. De 2007 a 2008, no aspecto mais específico do meu projeto, que era relacionado lá àquele título Sedentarismo concepções praticantes de caminhada e a medicalização das práticas corporais, foi entrevistar 20 pessoas vinculadas ao programa, que também foram colaboradores das pesquisas. A relação mais específica nessa segunda fase do projeto era a associação entre atividade física e saúde a partir da significação do termo sedentário entre os colaboradores da pesquisa. Bom, a partir de 2009, a gente acaba formando aqui, já com alguns alunos de mestrado, o POLIFES, que é o Políticas de Formação em Educação Física e Saúde, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, que está vinculado hoje ao programa de pós-graduação também, e que é um grupo que se dedica a investigar questões referentes às políticas de formação no campo da educação física e interface com as áreas da educação e da saúde coletiva. Acolhe projetos que examinam, dentro de uma perspectiva preferentemente biopolítica, a implicação dos preceitos da vida ativa, a vida saudável na cultura corporal de movimento, na educação dos corpos e na regulação da saúde. Currículo, docência, práticas corporais e serviços de saúde, programas de promoção de atividade física e artefatos culturais mediados compõem o terreno investigativo, faltou só uma linha, sobre o qual as pesquisas se desenvolvem. Vou levantar o cartão e... Bom, mais recentemente, eu priorizei aqui os projetos maiores, do grupo, os projetos coletivos, depois teríamos os projetos de mestrado, doutorado, mas vou me concentrar mais neles. Agora, em 2010, a gente concorreu ao edital 24-2010, que é o Pro-Ensino na Saúde, juntamente com os grupos da USP e da UFS, Federal do Espírito Santo, com o projeto intitulado Políticas de Formação em Educação Física e Saúde Coletiva, Atividade Física / Práticas Corporais no SUS. O grupo coordenado pela professora Yara de Carvalho, Educação Física e Saúde Coletiva e Filosofia, lá da USP, e o Laboratório de Estudos de Educação Física LESEF da UFS, coordenado pelo professor Dr. Ivan Marcelo Gomes. Esse é um projeto que tem 4 anos. Pode deixar aí mesmo. Pode deixar no próximo. Esse é um projeto que tem 4 anos, ele foi aprovado em 2010, previsão em 2014, e envolve aí uma série de investimentos no que se refere principalmente às questões de formação no campo da promoção da saúde, relacionando aí não só a graduação, mas especificamente os programas de pós-graduação, onde os grupos estão vinculados. Essa foi a produção mais recente, foi publicada agora, que trata um pouco do projeto, publicado nessa revista Trabalho, Educação e Saúde, que é um ensaio ali sobre o projeto. E vou terminar aqui com o site do grupo, para quem quiser dar uma acompanhada mais. Eu acho que eu consegui manter. Sobrou até tempo, dá para falar um pouquinho mais? Bom, então, o amarelo é agora para 5. Ah, o amarelo é para 8. Bom, então dá para falar um pouquinho mais sobre então, os projetos de pesquisa, dos grupos, dos alunos que compõem o POLIFES. Atualmente, hoje a gente tem 6 alunos, são 3 doutorandos e 3 mestrandos. No primeiro mestrando foi o Felipe Vax, que hoje está trabalhando comigo também no doutorado.
discussão que ele fez foi tentando abordar as questões relacionadas ao campo da saúde mental, que para a educação física é um campo emergente. Ele analisou os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, em 3 locais diferentes, e a partir daí tentou analisar de que modo a educação física vem se inserindo nesses projetos relacionados ao CAPs. Depois nós tivemos trabalhos também relacionados, por exemplo, à formação do personal trainer. Tivemos trabalhos relacionados ao próprio projeto Maitá, que se desdobrou uma pesquisa de dissertação de mestrado. Mais adiante tivemos um outro projeto que foi analisado, por exemplo, a relação que os usuários de um videogame como o Wii Fit vinham estabelecendo no que se refere às questões de estilo de vida saudável. O Matheus Finco é um dos alunos que trabalhou com isso. Ele analisou as diferentes gerações de videogame para poder analisar essas gerações de videogame interativos, né, onde o sujeito passa a ter uma relação corporal com os jogos eletrônicos que antes eram demonizados por serem uma espécie de produtores de sedentários, né? E hoje, com essas novas tecnologias, a interatividade passou a ter outra relação. Bom, mais recentemente, a gente, além de ter os alunos que estão pesquisando mais no campo da saúde pública, a gente tem também alguns alunos que estão estudando as questões relacionadas a currículo. Mais recentemente, a gente teve um trabalho defendido agora em 2010, da Ana Paula Bastos, que trabalhava sobre a questão do conteúdo do esporte, né, e a maneira como os professores de educação física procuravam tratar esse conteúdo do esporte no âmbito de escolas estaduais. A gente tem a Giliane, que eu acho que deve estar por aí, que hoje vem estudando um pouco mais a questão relativa aos referenciais curriculares, especialmente aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, tentando analisar como os professores foram se apropriando do referencial e como eles foram produzindo questões ligadas às unidades didáticas nas escolas, né? E temos também o Eduardo Silva, que foi mestrando do professor Cru e que hoje está discutindo as questões relacionadas à emergência da disciplina de educação física nas escolas profissionalizantes, mais especificamente aquelas escolas de ensino médio integrado, né, que hoje envolve tanto o ensino médio em caráter propedêutico quanto o ensino profissionalizante. Também o interesse dele maior é tentar localizar de que modo vem se organizando essa disciplina nesse lugar que a princípio é um tanto novo para a educação física. Bom, e os 2 doutorandos, além do Eduardo, são o Felipe Vax e a Cibele Bosley. O Felipe vem estudando a questão curricular, mais especificamente a disciplina de higiene, né, que é um caso bastante interessante no projeto ESEF 70 anos, que a gente desenvolveu junto com a Silvana, o Stiger, dentro também do projeto da Redes. A gente fez um mapeamento dos 70 anos dos currículos da ESEF desde 1941, que é quando teve o primeiro curso superior. A ESEF é de 40, mas o primeiro curso superior é de 41. A disciplina de higiene se manteve de 1941 até 2011. Só sai agora nessa reformulação curricular mais recente. E evidentemente que ela se manteve não com a mesma característica. Então é isso que ele está investigando, tentando ver os diferentes movimentos, ou seja, as diferentes intenções. Ele está buscando os planos de ensino. E nós temos uma dificuldade muito grande com a questão dos registros, né? Porque a gente tem planos de ensino de um período grande, de 40 até 59, 60. Depois tem um buraco grande, né, em que a gente não encontra registro nenhum sobre a disciplina. Depois volta a ter mais materiais, enfim. A ideia dele é analisar a função sanitária prevista e projetada por essa disciplina no currículo. E a Cibele Bosley, que é a outra doutoranda, ela vem estudando algo que está intimamente ligado com as falas que surgiram hoje aqui na abertura e depois a fala do De Rose, do Ricardo, tal, que é tentar analisar quando é que começa a emergência das pesquisas no campo da educação física. A gente localiza isso também nesse mapeamento que fizemos a partir de 87, que coincide com a fala do De Rose hoje de manhã, falando que o LAPEX nasce em 72 e as questões curriculares voltadas para a formação de professores de educação física, que era só a licenciatura que tínhamos, lastreados no ambiente da pesquisa, começam a mudar em 87, quando tem aquela grande reformulação curricular, né, em que há a possibilidade, a 0387, que me lembra aqui o professor Molina, né, que havia a possibilidade de abrir o bacharelado, mas naquela época a ESEF não optou pela abertura do bacharelado. A ESEF optou pela licenciatura ampliada, que daí que surge o termo ampliado, né, de possibilidades de atuação em vários campos, porém com uma ênfase que começam a aparecer as disciplinas na pesquisa em função do LAPEX.
né, que é o processo de cientificação do esporte que começa a acontecer na década de 70 com o surgimento dos laboratórios. Então a ideia dela é tentar estudar como é que se dá a emergência da pesquisa nesse período aí da década de 70, né? Ou seja, uma pesquisa que está intimamente ligada aí com as influências do LAPEX na questão curricular. Bom, então, sobrou um pouco mais do tempo que eu tinha, eu agradeço mais uma vez, né? Elogio mais uma vez também a organização, está impecável, né? O convite e vamos para o debate. Bom, gostaria de agradecer aos 3 colegas pelas suas exposições, e a gente tem acho que uns 10, 15 minutinhos para considerações, perguntas, sugestões. Alguém gostaria de se manifestar, de fazer alguma questão? Os colegas? Então, eu gostaria de fazer uma questão muito rápida. A pesquisa, o ensino, a extensão é feito de alegrias e frustrações, de limites e possibilidades. Que limites vocês identificam nos campos acadêmicos que vocês trabalham, ou nas pesquisas que vocês orientam e têm trabalhado? Porque a gente tem falado muito das alegrias, né, das conquistas, mas elas também encobrem muitos dos limites, sejam eles acadêmicos, financeiros, éticos. Então, falar um pouquinho dos limites. Quais são os limites que vocês identificariam no trabalho que vocês desenvolvem no campo da pesquisa, ou da extensão, ou do ensino? Perguntinha para encerrar o dia. Não, obviamente que se for pegar cada uma das nossas pesquisas, o que eu fiz, o que os alunos fazem, nós vamos encontrar limites, obviamente. A gente não consegue fazer o que a gente quer, e eu costumo dizer para os meus alunos, nós somos professores de educação física, no exercício de autocrítica, né, a gente costuma perceber que nós somos professores de educação física e que nos apropriamos do campo das ciências sociais não temos essa formação no curso de educação física, vamos apropriar do campo das ciências sociais já no momento mais avançado da vida profissional, e acontece um primeiro limite, né, que eu diria que é o próprio limite da nossa formação. Mas isso talvez não seja mais importante, porque a gente tem recuperado. Eu vejo o grupo de estudantes e eu mesmo, a gente tem recuperado e fazendo disciplinas em outros lugares e dialogando com outras pessoas. Agora, mais do que limites, nós temos algumas dificuldades, né? A primeira dificuldade que eu queria chamar a atenção é o campo acadêmico da educação física, como ele funciona, e o mundo da pesquisa científica no Brasil, de maneira geral, e na educação física. Eu estou me referindo, por exemplo, à lógica do produtivismo acadêmico, que é essa forma que nós estamos vivendo hoje, que tem sido debatida no mundo inteiro, não só no campo da educação física, mas em todas as instâncias da vida científica, né? Que é essa busca constante por uma lógica de produção acadêmica cada vez maior e, às vezes, que merece uma reflexão sobre a qualidade. Tem um autor que eu tenho lido sobre isso, tenho trabalhado sobre isso, estou orientando um trabalho que vai estudar isso, estou me preparando para ir fazer um estudo, um período de pós-doutorado sobre esse tema, e tem um autor que vai dizer que ele não está preocupado com o tempo das pesquisas, ele está preocupado que as pessoas pesquisam mais rápido do que pensam. Então, eu acho que isso é uma das dimensões importantes e que é um problema. E os tempos acadêmicos, fundamentalmente para o campo das ciências sociais, que é o nosso campo, eles são bastante difíceis, né? Então, por exemplo, a pesquisa etnográfica, que mais nós temos feito, ele pressupõe um longo período de campo, né? Que, de uma maneira mais geral, não existe um período que se esgotam os dados, né? Vai se tornar repetitivos, mas um período de 8 meses, um ano é um período importante para estar no campo, né? É um período de busca de informações longo. Num mestrado que dura 2 anos, isso é difícil. Outra dimensão forte, que está sendo um problema para nós, do campo sociocultural,
são às vezes, bom, eu acho que até agora a plataforma Brasil está complicada para todo mundo, né? Mas as dimensões éticas da pesquisa, né? A forma como as dimensões éticas das pesquisas têm sido discutidas com o campo sociocultural tem sido bastante difícil. Vou dar um exemplo. Um aluno meu estava se aproximando do campo, como a gente chama assim, um processo de inserção no campo, estava tudo andando bem, as pessoas recebendo e tal. Em certo momento ele pediu para a pessoa assinar o termo de consentimento. E a pessoa era analfabeta.